Fala galera, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Massa 111 e eu tô um pouco sumido aí desde, entre o 110 e o 111 agora, porque nas últimas semanas ou era Flamengo ou era o Atlético desesperadamente lutando contra o rebaixamento, já salvou graças a Deus, ou então o rebaixamento do Cruzeiro, que há de acontecer aí. Estou gravando sexta-feira, depois da derrota do Grêmio, e vou falar sobre isso. Não sobre o Cruzeiro, lógico, sobre o Atlético, mas alguma coisa relacionada com aquele jogo, que é muito importante. E aí, volto para o discurso, né? Volto para o meu discurso de sempre, do que eu acho que tem que acontecer para o Galo ser campeão. Um outro motivo que eu não tenho gravado é porque a situação do Atlético era totalmente diferente do que eu vinha falando aqui desde 2016, aqui na internet, no boteco, com quem conversa comigo, agora no rádio, enfim. Eu falo sempre pensando nos exemplos bons, né, e no que eu acredito para que o Atlético seja campeão. Contra o rebaixamento, eu cheguei a defender demissão do Rodrigo Santana, que eu acho que não é o problema, não deveria em situações normais ser demitido. Eu defendi jogar os meninos da base, foda-se, né? Eu sempre falo contra isso. Os meninos da base têm que ser colocados para jogar com cuidado, sem pressão, mas vendo os jogadores do Atlético que estavam fazendo ou ameaçando fazer com a história do Atlético, falei, velho, para quem tá afogando, jacaré é toco, coloca os meninos da base, demite o técnico, faz o que tem que fazer para salvar o Atlético do rebaixamento. E aí, nesse período, não tem muito o que falar. Eu tô defendendo algo que eu fui contra sempre. Lógico que a situação é completamente diferente, mas não dá para falar. Não tem, conselho para dar para se salvar de rebaixamento. Salvar de rebaixamento é literalmente fazer o que precisa ser feito. Então, não tinha muito. E aí agora o Atlético está salvo, né, já está garantido, inclusive na Sul-Americana, e aí a gente começa a falar de 2020 em diante. E aí eu volto a falar sobre título, né, buscando título. Não é para fazer, fazer ano que vem, não é para fazer ano que vem. Eu nunca falo sobre isso. Eu sempre falo para ganhar título. Mas o que você está falando aí vai demorar até 2021. Beleza, é para título? A diretoria está pensando em título, que seja 2022. Porque se a gente tivesse feito em 2016, a gente já estava ganhando título agora. O Flamengo começou em 2013 e está ganhando título agora. Então, para mim, é título. Mas eu quero para o ano que vem. Não dá. Mas não dá, velho. Não me pede para falar. Você pode falar, mas não me pede. Não dá para ano que vem a gente disputar título. Principalmente contra o Flamengo e Palmeiras. Agora nem o Palmeiras consegue disputar com o Flamengo mais. E tem chance. Só que não agora. Então eu vou continuar pedindo o que eu acho que tem que ser feito, independente do tempo que vai demorar. E eu estou disposto a esperar. É melhor esperar 3 anos para alguma coisa que vai funcionar, ou esperar 40 anos para algo que nunca vai funcionar. É essa a nossa situação. Faça o que você quiser. Eu não espere de mim algo diferente do que falar a partir de 2020, algo que eu espero ganhar título, né, que seja feito para ganhar título. Não precisa ser em 2020, porque para mim não vai ser. Que seja em 21, 22, 23. Mas que seja para ganhar título. Comece agora. Quanto mais rápido começar, mais rápido vai chegar o título de acordo com o tempo que é necessário. A gente tem que passar por alguma coisa, né? A gente tem que deixar alguma coisa acontecer. E eu não estou falando aqui de Sete Câmara, ou do Rui Costa, ou do Mancini. Eu falo desde Nepomuceno, com Maluf ainda vivo, com treinadores da época, Aguirre, depois Marcelo Oliveira, nem todos, né? Teve Micali, teve Oswaldo e tal, que eu não defendi, obviamente, mas teve alguns que eu defendi, e não é o treinador, não é o diretor, não é o presidente, porque mudaram, as pessoas mudaram. É um pensamento geral. A gente precisa deixar alguma coisa acontecer no Atlético. E aí, por isso eu apanho e tal. Mas olha só, não esperem de mim o discurso fácil. O discurso fácil é aquele que você ouve alguém falando, fala, fez sentido para mim, beleza, eu vou defender isso aqui, e vou agredir, e vou xingar quem pensa diferente, eu vou adotar esse discurso aí para mim. Eu não vou fazer isso. Você vai pensar sempre diferente de mim. Se você pensa que jogador de base bom chega e joga,
não precisa de método para lançar jogador. Se você acha que treinador que em 5 meses não deu padrão, não deu resultado, é porque o trabalho não está bom, a gente sempre vai discordar. Se você acha que endivida o clube, porque time grande tem que ser mantido, tem que se endividar para ser campeão, brigar sempre por título, nós vamos discordar muito, muito, muito. Porque nós temos exemplo aqui do lado de time que, eu sou fodão, vou ganhar o Mundial. O presidente chegou falando que ia ganhar Mundial. E a torcida, doidão, o presidente mito, não sei o quê. E olha a situação. Então, eu não vou defender discurso fácil. Você quer discurso fácil? Tem um monte de gente falando, um monte de gente, famosão, de televisão, de rádio, queridão e tal. Eles vão falar o que você quer ouvir. Quem está aqui já sabe, quem não sabia, fique sabendo. Eu vou falar o que eu acho que é melhor para o Atlético. E sobre título, eu estou falando o que eu acho que deve ser feito, sabendo o tempo que vai demorar para acontecer. E no meio da crise vai acontecer algumas dificuldadezinhas, eu vou defender que seja mantido o trabalho, porque está no caminho. Existe uma meta, existe um tempo para alcançar essa meta, e se interromper, vai acontecer o mesmo que tem acontecido desde 2016. É que ninguém trabalha no Atlético. E isso não é sobre quem está aqui agora. Eu sempre falei isso porque é isso que eu acredito. Então, você defende o Rui Costa, defende não sei o quê. Defendo todo mundo. Se for pensar desse jeito, eu defendo todo mundo. Porque eu quero que alguém faça alguma coisa. E se a gente ficar trocando todo dia, nunca ninguém vai fazer nada. E, enfim. A gente já está assim em relação a técnico. Todo treinador sabe que o Atlético não mantém nenhum trabalho, fica cada vez mais difícil achar um treinador. Mas a frequência de diretores de futebol do Atlético também é assustadora. Enfim, o presidente só fica porque tem mandato de 3 anos, senão também seria um presidente por ano no máximo. Enfim, vamos lá. Não é sobre entender de futebol, é sobre ter boa vontade, boa intenção, boa vontade, boa intenção e humildade. É só sobre isso. Eu sou humilde para admitir que, brigando por rebaixamento, eu gosto do Rodrigo Santana, gostava do trabalho dele, achava que tinha que corrigir coisas, mas brigando pelo rebaixamento, o Atlético é muito mais importante, faz o que tem que fazer. É humildade, falar, nessa situação aqui, esquece o que eu falei, eu fiz isso aqui. Então, quem está preocupado com o Atlético, não com pessoas, porque quem está preocupado com pessoas, não gosta, vai criticar tudo. E quem critica tudo não tá analisando nada. Ele só é contra a pessoa e tudo que a pessoa falar vai ser contra. Ou vai defender tudo. Não é o meu caso também, apesar de alguns dizerem isso. Então, pensar em primeiro lugar no Atlético, simplesmente ter humildade, para ver ao redor as coisas funcionando e copiar. Copiar, velho. Ou olha o que está dando errado e não faz, olha o que está dando certo e faz igual. Tá dando certo, copia, porra, custa nada. E aí você tem que ter um pouquinho de cuidado, você tem que ter um pouquinho de trabalho para não ficar adotando o discurso fácil, que a gente tem adotado e a diretoria inclusive obedecendo, e a gente nunca sai de um ciclo de 6 meses de trabalho e treinadores e diretores e jogadores que ninguém dá certo no Atlético. Então vou usar coisas que eu olho em volta aqui que estão acontecendo nessa semana, na semana anterior, no máximo. Entrevista, exemplo, são coisas que estão acontecendo, todo mundo está vendo, e eu sempre falei aqui. Não é para falar, olha, eu sou fodão, não é por mim, é prova. Estou mostrando aqui provas de coisas que eu sempre falo, que são mal recebidas, porque as pessoas preferem um discurso raso, e às vezes agridem, às vezes mentem, às vezes caluniam, que é molecagem, ou às vezes simplesmente discordam e debate, que é bem-vindo, pode discordar à vontade. Mas são provas, não é sobre mim, não é sobre eu entender de futebol, é sobre eu querer o melhor para o Atlético, ver as coisas acontecendo fora, ver as coisas acontecendo aqui e falo, gente, nós estamos pedindo coisa errada, nós estamos brigando por coisa errada, nós estamos criticando coisa errada. É isso, é pensar no Atlético. Então vamos lá. Renato Gaúcho ganhou do Cruzeiro ontem, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira. Renato Gaúcho ganhou do Cruzeiro ontem e foi perguntado sobre o término do jogo, tinha um monte de jogador da base. E o Renato Gaúcho falou uma coisa que eu sempre falo aqui:
é momento de lançar jogador, tá resolvido já, tá garantido, beleza, clima bom, jogo ganho, vai meter nos meninos da base e deixa eles jogarem, errarem, e não responsabilizá-los por resolver algum problema. Porque não é assim que lança jogador. Você não pede jogador da base para resolver problema. Isso é o genérico. Tanto que 2 semanas atrás eu estava falando, coloca o Marquinhos, coloca o Bruninho. É porque é desesperador, né? Para não cair, faz o que tem que ser feito. Mas geral, voltei à opinião genérica. O jogador de base tem que entrar num clima confortável para ele. Não é a responsa em cima dele. É os jogadores que já têm experiência, já têm título ganho no time, história no time, respeito, jogarem para ele errar, e eles vão lá e consertam, tomam a bola de volta, toca, o cara erra a finalização, toca de novo, erra a finalização, toca de novo, 12 vezes, até na 13ª faz o gol, o menino se consagra e tal. É isso. O time principal tem que servir a base, não é a base que tem que servir o time principal. Isso é errado, é um discurso raso, que muita gente defende, mas está errado. E quando o Renato Gaúcho fala, me desculpa, né? Não é que eu entendo, não é um discurso meu, é uma coisa que eu percebo, vários caras falam, mas o Renato Gaúcho vem e chancela isso. Me desculpa, eu acho que eu estou certo, né? Com toda humildade. Se ele falasse o contrário do que eu falo, eu falaria, gente, desculpa aí, eu falei merda o tempo todo, esquece que eu falei, o Renato Gaúcho falou e realmente ele tem razão. Se fosse um time que também não revela, eu também não daria a ele essa autoridade para falar, mas o Grêmio revela, então ele está fazendo certo, e eu já defendia antes dele falar, né? Então, continuo. Outra coisa que ele falou, também sobre o menino da base, mas eu falo de forma genérica, e é sobre o Atlético nos últimos 5 anos, é que ele fala assim, eu tô aqui para corrigir problema. Todo mundo erra, quanto mais os meninos da base. Então eu tô aqui para corrigir os erros deles. E eles têm que ter tempo para isso. No Atlético, nem os principais, nem os reservas, nem os meninos da base, nem os treinadores, nem diretor de futebol, ninguém tem condição, tem tempo, tem ambiente para corrigir erro. O Atlético não deixa ninguém corrigir erro. O Atlético vai demitindo, não deu certo, 5 meses, não deu certo. E aí, o Atlético nunca sai do zero. Já falei isso aqui 1000 vezes. O Atlético nunca sai do zero. Por quê? Porque não consegue passar por um problema, uma dificuldade, um momento ruim e corrigi-lo. O Atlético aborta e começa de novo do zero. E nunca vai dar certo assim, nunca vai dar certo. Renato Gaúcho falou isso ontem, em coletiva, falando sobre os meninos da base. Eu falo em qualquer situação. Se o Atlético não souber manter um trabalho de diretor de futebol, se o diretor de futebol não souber manter um trabalho de técnico, se o técnico não souber lançar jogador ou corrigir erro de jogador experiente, nunca vai dar certo. É em escala, nunca vai dar. Beleza? O Renato Gaúcho falou lá do último ponto, que é jogador de base. Estou falando desde diretor de futebol até jogador de base. Se não corrigir erros, nunca vai dar certo. E ficar trocando nunca vai corrigir erros. Beleza? Então, mais uma coisa chancelada, o exemplo do Rogério Ceni aqui. O Rogério Ceni chegou, identificou o problema, começou a corrigi-los, tiraram o Rogério Ceni e está aí uma prova do que não fazer. Então tem um exemplo bom do que está dando certo e um exemplo do que deu errado. Outra coisa muito importante que eu falo sempre aqui, e o Luan deu uma entrevista anteontem, depois do jogo contra o Botafogo, falando, eu quero um trem melhor para mim e tal. E o torcedor fica puto, jogador não tem que falar nada, ganha salário, não sei o que, vai com Deus, vaza, não está satisfeito. Isso é uma burrice, né? Porque vários jogadores têm dado recado aí no Atlético nesses últimos anos, vários. Carioca deu recado, a galera caiu em cima dele, falou que ele era a laranja podre do elenco. Fábio Santos deu recado explícito sobre manutenção de treinador. Os caras, joga primeiro, depois você fala. Elias deu o recado sobre manutenção de modelo de jogo, tentativa e correção de problemas, ao invés de abortar os problemas, né, manter o jogador. E mesma coisa, joga primeiro, depois você fala. Fred falou sobre isso, né? Marcos Rocha sobre a diretoria que erra e joga o jogador no meio da torcida, né, na jaula dos leões, a torcida lá e macetar o jogador. Marcos Rocha, aconteceu isso com ele, ele falou sobre isso. O Atlético é um péssimo ambiente para jogadores, né? E agora o Luan, mesma coisa. Para mim o caso do Luan é o mesmo do Marcos Rocha.
É a diretoria que põe o jogador na frente assim, fala aqui ó, tá jogando mal, olha aqui ó, o que ele falou na coletiva, olha aqui ó, tá bichado, entendeu? E aí, não tá renovando porque quer aumento. E aí a torcida vai lá e regaça o jogador. E a gente vai vendo os caras saindo. E o Luan, se sair, vai jogar bem. Casares, se sair, tenho certeza que vai ser mais um exemplo de jogador que aqui não rendeu e fora também não. Então eu sempre falo isso. Né? Eu critico postura de jogador. Casares é um exemplo. Critico muito a postura dele. Sempre critiquei. Inclusive quando todo mundo estava defendendo ele. Pode jogar até bêbado. Não pode jogar até bêbado. Mas o Casares, de fato, é o melhor jogador do Atlético dos últimos anos. Agora, pensa bem. Quando um jogador fala isso, com a identificação que o Luan tem, com o que o Luan já mostrou, é muito estrelinha mesmo. Ele gosta de jogar as coisas, ele é meio sem papa na língua e tal. Igual eu gosto disso. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, tem hora que não é bom. Mas o cara fala um negócio desse, já foi campeão aqui, já viu como é a torcida, um clima bom, e o cara fala uma coisa dessa, é pra você preocupar, velho. É porque os caras estão desistindo do Atlético. E aí, eu vou usar um outro exemplo ao invés do Luan, né? Eu tô pegando a fala do Luan, que foi anteontem, para falar uma coisa que eu sempre falo, e vou pegar o exemplo do Lucas Hernandes. Eu poderia pegar o do Martim Reia, para ficar mais... Nossa, você é doido, Rainer. É aquelas falas que os caras comentam assim, ó, parei no Martim Reia. Parei quando falou bem do Lucas Hernandes. Não estou falando bem dos caras. Eu estou dando exemplo do que o Luan falou, de quem já saiu, que eu sei que são bons, e ainda dou exemplo do Elias, do Fábio Santos, que estão aqui, que eu sei que são muito melhores do que estão jogando, do Xará, que para mim é muito melhor. Quando o Xará jogou lá no Júnior Barranquilla, eu queria ele no Atlético. Então eu não falo que esses caras são ruins, mas eu vou, para irritar mais ainda, vou falar de Lucas Hernandes e Martim Reia. São exemplos de jogador que você, para criticar a diretoria, fala que é péssimo, que foi contratação errada, que foi dinheiro jogado fora. E eu não falo, e você acha que eu estou defendendo a diretoria, não é. É porque num clube onde ninguém dá certo, ninguém. No Atlético, os bons ficam ruins, os médios ficam péssimos, os ruins você nem vê jogar, ou vê jogar muito mais do que deveria, porque a bagunça é tanta que quem não deveria mesmo jogar, realmente é ruim, joga. Então, num time onde que Fred, Robinho, Carioca, Marcos Rocha, Luan, Xará, Elias, Fábio Santos, Hever, não jogam, eu não vou falar de Lucas Hernandes, que jogou 80 minutos. Não vou falar que ele é uma contratação errada, porque no Atlético ninguém joga. E aí vão falar, tá defendendo o Rui Costa, defendendo o Sete Câmara. Não, isso é uma crítica, só que é uma crítica menos burra, menos rasa. É uma crítica ao que eu acho que deve ser corrigido, porque não adianta contratar. E aí vão falar lá em março, você está defendendo que a diretoria até hoje não contratou ninguém. Eu estou pedindo agora, em dezembro, não contrata ninguém. Corrige primeiro esse problema que não deixa ninguém jogar no Atlético. Antes de contratar, tem que corrigir isso. Porque nós estamos perdendo jogador bom. Os que a gente traz, a gente nem sabe se é bom, que é o caso do Martim Reia, do Lucas Hernandes, de vários outros. Estou dando exemplo aqui para você ficar puto mesmo, para irritar, incomodar, mas para você pensar. Estou dando exemplo de jogador que todo mundo fala que é péssimo. E aí você não sabe quem é bom, quem é ruim realmente no Atlético. Você não sabe se o Ricardo Oliveira realmente aposentou, ele pode ir para o time jogar muito, porque ele seria mais um exemplo de jogador que chega aqui no Atlético e não joga nada. Apesar de 2018 ter jogado muito. Então, eu não quero que o Rui Costa, quando vocês falam, defende o Rui Costa, não é. Eu reclamo de outra coisa, ou eu cobro outra coisa. Eu não cobro que ele contrate. Eu cobro que ele corrija o problema que faz com que nenhuma contratação dê certo no Atlético. Para mim isso é mais importante que contratar. Eu estou dando exemplo do Luan, mas eu estou dando exemplo de gente que já saiu, e eu estou avisando que os que vão chegar sem corrigir esse problema também não vão jogar. Então, um discurso rasinho aqui, jogador ruim, ele é ruim. Não, não é isso. É um problema crônico do Atlético, que quem presta atenção no Atlético já deveria ter percebido. Não é sobre jogadores, não é sobre treinadores, é sobre um ambiente que sabota qualquer jogador. Os ruins ficam pior, os bons ficam ruins. É assim que é o Atlético. Quanto mais jogador de base, isso é pior, não vou nem comentar. Bom,
Sobre Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo começou um projeto lá em 2013, então volta no começo do vídeo que eu falei, eu peço para pensar em título, fazer o que precisava fazer para chegar em título, não importa o tempo, é o Flamengo que eu vou usar como exemplo. Começou em 2013, quem falar que contratou todo mundo hoje e deu certo por causa disso, está mentindo, não sabe do que está falando, né? Porque o Flamengo é um time hoje que não vai perder jogador ano que vem. Não é igual esse time que faz um timaço e aí no outro ano vem um monte de europeu e tira todo mundo deles. Não vai. O Flamengo vai continuar fazendo um bom trabalho porque ele tem estrutura. Ele se preparou para ser campeão com frequência. Se o Atlético não fizer um futebol muito melhor do que o Flamengo faz, porque o Flamengo tem mais grana, Palmeiras também. O Atlético tem que superar em gestão de futebol, que o Atlético não tem nenhuma. E é o Rui Costa, estou cobrando o Rui Costa. É ele quem tem que resolver isso. Beleza? O outro exemplo é o Cruzeiro. Do que não fazer. Então estou usando aqui coisas do contexto atual para falar e comprovar o que eu sempre peço. Falar, você está defendendo a diminuição, a pequenação do Atlético, que quer contra jogador operário, jogador desconhecido. Não, eu não estou defendendo isso. Eu só não aceito que para jogar para a torcida, chegar falando de mundial, chegar falando de disputar títulos sem condições, alguém coloque em risco a existência do clube. Eu nunca vou defender isso. Então, entre um discurso de austeridade, mesmo que tenha erros e sempre vai ter, e mesmo que a sua avaliação de austeridade seja totalmente equivocada, na minha opinião, eu preferi, mesmo que eu tivesse essa visão equivocada, eu ia preferir um discurso de austeridade do que um discurso irresponsável. Então, entre Cruzeiro e Flamengo, dois rivais que estão aqui, a gente está vendo aqui no contexto, a gente está convivendo com isso. Olha para o lado, filho. Olha para o lado. O que você quer imitar? É sobre isso. É sobre o Atlético, não é sobre pessoas, não é sobre estar certo, não é sobre ser famosinho e ser queridão e falar o que o povo quer ouvir, não. É sobre o Atlético. Só pegar o que está acontecendo aqui e usar como exemplo dos erros que a gente vem cometendo, do que a gente nunca fez que deveria fazer, do que a gente pede, né, para gastar, vai gastar, endivida e foda-se, vão ganhar título, e do que a gente vê aqui que realmente ganha título, né, onde chega um time que espera, que faz gestão, e mesmo sem gestão de futebol, né, o Flamengo tem muito mais grana, obviamente, por isso o Atlético tem que fazer uma gestão de futebol muito melhor para superá-los, e é possível. O Atlético Paranaense é um exemplo, o Grêmio é um exemplo, Santos é um exemplo, enfim, é questão de qual a maior preocupação, tá certo? Ser queridão, né? Ter o discurso mais aderente ao do povão, da maioria, ou é o Atlético? O meu é sobre o Atlético. Então eu tenho a humildade, nada disso eu inventei, não sou estudioso, é só olhar ao redor aqui e pedir no Atlético o que eu acho que deve ser feito para a gente ser campeão a partir de 2020, sabendo que em 2020 é muito complicado a gente ganhar um título. Beleza? Grande abraço, some não, que domingo a gente faça festa aí, que não seja mais um ano sem nada para comemorar, né? Pelo menos fracasso do rival, rebaixamento do rival, de mais de 10 anos aí de zoeira a gente vai ter para ir à forra, porque o Atlético realmente não tem muito a comemorar não. Grande abraço, some não.